que você vai assistir não é apenas um sonho, mas uma revelação. Prefácio: os pesadelos como aviso. Desde os primórdios da humanidade, os pesadelos têm servido como portais para os nossos medos mais profundos. Eles emergem das sombras da mente quando as defesas racionais se desfazem no sono. Mais que sonhos ruins, são alertas, revelações. Ao longo da história, narrativas como a jornada de Dante ao inferno ou a descida de Orfeu ao submundo simbolizaram a busca humana por sentido diante do sofrimento e da danação. Esta obra é o relato de um pesadelo vívido e visceral, não como exercício literário, mas como advertência. É a visão de dois reinos infernais, Alto Inferno e Baixo Inferno, governados pela gula, representando o horror do excesso e da privação. No fundo, trata-se de uma história sobre a possibilidade do despertar, da graça imerecida que nos alcança mesmo na escuridão mais densa. A rotina e o despertar. A narrativa começa com a descrição de uma rotina vazia, marcada pela repetição e pelo tédio. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Tudo é mecânico, sem paixão. Em uma noite aparentemente comum, o protagonista é subitamente arrancado da realidade e arremessado em um mundo escuro e estranho, onde sua consciência vaga por um espaço sem tempo até pousar em um reino infernal, os domínios do demônio da gula. À sua frente estão duas cidades conectadas por uma estrada: Alto Inferno, uma metrópole de dor espetacularizada, e Baixo Inferno, um reino do desespero silencioso. Alto Inferno, a metrópole da dor. Alto Inferno parece, à primeira vista, uma cidade normal, mas tudo ali é distorcido, grotesco. Arranha-céus de carne e ossos, ruas pavimentadas com ossos humanos, luzes doentias. As construções sobem em status conforme se aproximam do topo da colina, onde um palácio monstruoso pulsa com olhos vivos. Ali vive uma elite demoníaca, prefeitos, príncipes, carrascos da dor. A cidade opera com eficiência cruel. Há uma burocracia do sofrimento. A dor é organizada, calculada, renovada. Tudo é exagerado em volume, cor, forma e cheiro. É a manifestação da gula como vício insaciável por prazer, poder, riqueza ou atenção. A Praça das Torturas. No centro de Alto Inferno está a Praça das Torturas, um palco público onde a dor é espetáculo. Estações fixas aplicam punições como a prensa gigante, mutilações detalhadas, tanques de bile fervente e estacas vibratórias. Cada alma tem seu horário, sua punição, seu retorno garantido à fila após ser reconstruída pelas fossas necromânticas. A morte não é libertação, é apenas intervalo. A praça representa o ciclo eterno da dor sem propósito, sem esperança, sem redenção. Lúcifer e o demônio da gula. O cenário muda com a chegada de Lúcifer, majestoso, carismático, belo e hipnotizante. Sua presença domina o ambiente, inspirando o temor e adoração. Ele observa os tormentos como um crítico de arte. Ao seu lado está o grotesco demônio da gula, uma massa disforme que come, vomita e volta a comer em um ciclo nojento e insaciável. Lúcifer representa o desejo de poder absoluto. Gula, o vício descontrolado pelo consumo. Ambos são faces diferentes do mesmo mal, o desejo que nunca se satisfaz. Os condenados, mesmo no inferno, tentam bajular, servir ou buscar reconhecimento. Continuam recriando os vícios humanos. A tentativa de fuga. No auge da cerimônia, um condenado rompe a ordem. Tenta fugir e provoca uma explosão com um artefato escondido. É capturado por um guarda de Lúcifer. Em vez de puni-lo com fúria, Lúcifer demonstra curiosidade. Reconhece a resistência, a centelha de vontade, a escolha. Ele ordena que o rebelde seja enviado ao caixão,
uma forma especial de punição, diferente da dor física comum. O narrador então percebe algo aterrador. Ele é o próprio rebelde. Sua consciência se funde com a do fugitivo. Toda a dor, planejamento e desespero que levaram à tentativa de fuga agora fazem parte dele. O banquete macabro, o caixão. Levado ao caixão, o protagonista encontra um espaço asséptico, branco, silencioso, um contraste com o espetáculo grotesco do resto do inferno. Sentado com outros condenados especiais, descobre que ali a tortura é psicológica, personalizada, baseada em culpa, memória e identidade. Um banquete é servido, saladas com larvas vivas, moscas e podres folhas pulsantes. Os demônios, disfarçados de garçons, não forçam, apenas observam. Quando o protagonista recusa, a punição começa. Sua cabeça é decepada, mas sua consciência permanece ativa. Seu corpo, sem controle, passa a alimentá-lo forçadamente por sua garganta aberta, com os ingredientes nojentos da salada viva. A dor física é somada ao horror psicológico, ele é atraído pelo próprio corpo. Os condenados de Baixo Inferno. Na segunda cidade, Baixo Inferno, o sofrimento não é espetáculo, é silêncio. Ali vivem os esquecidos, os que não gritam, os que não têm mais forças nem para desejar o alívio. As punições são invisíveis, emocionais, existenciais. O tempo se arrasta sem referência. A dor é ausência, é esvaziamento, é a morte da alma ainda em vida. O despertar e a revelação. Após passar pelos horrores do Alto Inferno, pelo castigo do caixão e pela travessia por Baixo Inferno, o protagonista começa a ter lampejos de lucidez. A dor dá lugar à reflexão. Ele entende que o inferno não é apenas um lugar, mas um estado, e que muitos já vivem nele ainda em vida. A jornada termina com uma revelação sobre si mesmo, sobre o pecado, sobre a natureza da existência e da redenção. Epílogo. Além do pesadelo. O pesadelo chega ao fim, mas o impacto permanece. O personagem acorda, não como antes, mas transformado. Compreende que a verdadeira condenação nasce da fome insaciável que cultivamos, e que a salvação pode começar com o simples ato de dizer basta. O inferno existe onde a alma se rende ao vazio que tenta preencher com excessos. Mas a esperança, ainda que frágil, pode ser o fio que nos puxa de volta à luz. Assim como o protagonista desta narrativa, eu também fiz uma escolha fundamental. Escolhi Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Esta decisão não foi tomada levianamente, nem baseada em tradições familiares ou pressões sociais, mas após confrontar a realidade do abismo espiritual que existe em cada um de nós quando vivemos separados de Deus. A Bíblia nos diz, em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta verdade ressoa profundamente com a visão do inferno descrita nesta história não apenas como um lugar físico de tormento após a morte, mas como uma condição espiritual que começa aqui e agora, quando nos afastamos da fonte de toda vida e amor. O inferno que descrevi neste sonho é uma sombra pálida comparada à realidade da separação eterna de Deus. Como diz Jesus Cristo em Mateus 25, 41, há um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esta não é uma imagem criada para aterrorizar, mas um aviso amoroso sobre as consequências de nossas escolhas. Mas a mensagem central desta história, assim como a mensagem central do Evangelho, não é sobre condenação, mas sobre redenção. João 3:16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O e-book completo dessa história está no link abaixo.
Se você teve coragem de ver até aqui, se inscreve no canal. Deixa o like. Ainda tem muito mais vindo.